Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 4 de julho de 2019, uma quinta-feira, 19 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Regiane, a Maria Clara, o Guilherme, a Maricida Fernandes, quem mais aqui? A Maria Clara, a Rosa, todos eles desejando uma boa noite. Isso pelo Facebook, pelo YouTube está a nossa querida Bernadette. E o Everson Mouro também entrou pelo YouTube. Nós pedimos a todos aqueles que desejarem, que quiserem, por favor, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, que nós estamos precisando de mais algumas inscrições para poder transmitir os nossos cursos, os nossos encontros aqui pelo celular. E como eles exigem no mínimo 1.000 inscritos, nós estamos com 427, né? Temos ainda que conquistar algumas inscrições para poder transmitir. Então, vocês que estão aí pela internet, que gostam de estudar a doutrina espírita, dirijam-se ao nosso canal no YouTube, o endereço está aí. A Adriana também acabou de entrar. Dirijam-se ao nosso canal no YouTube e inscrevam-se, por favor. Toque no sininho para receber as nossas notificações e nós ficaremos imensamente gratos. Nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, o capítulo 2, a preocupação com a morte. E é evidente que Kardec, quando fala da morte do corpo físico, porque nós sabemos, como estudiosos da doutrina espírita, o meu primo também, Durval Herrera, acabou de entrar lá de São Paulo, capital. Obrigado, Durval. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo. Quando ele fala da preocupação da morte, ele fala da preocupação da morte do corpo físico, porque nós sabemos que o espírito é imortal. E nós estamos no 5º parágrafo desse capítulo 2, preocupação com a morte, e ele vai dizer o seguinte: essa situação é mantida e prolongada por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A situação que ele está falando aqui é da preocupação com a morte mesmo, né? À medida em que o homem progride, à medida que a inteligência progride, e que o entendimento do homem a respeito da imortalidade da alma, como pregou Jesus, avança, o homem vai perdendo esta preocupação, né? São causas puramente humanas, porque o espírito não tem esse tipo de preocupação com a morte. Nós, como espíritos, sem corpo físico, desejamos a morte. Não a rejeitamos, como é o caso de quando estamos encarnados, sobretudo os ocidentais, que recebem como informação desde criança, né, que a morte é uma coisa tenebrosa, terrível, é uma tragédia, é o fim de tudo, né, é a separação definitiva, e etc, etc, etc. E nós sabemos que não é nada disso, nós não perdemos nada, não é o fim de absolutamente nada, na realidade é o começo de uma vida plena, não é? Da verdadeira vida, da vida vivida como espírito, sem corpo físico, em estado de erraticidade, livre, não é? Fora da verdadeira prisão, né? A verdadeira jaula, que é o corpo físico para o espírito. E ele continua dizendo, a primeira é o aspecto sobre o qual se apresenta a vida futura, aspecto que poderia bastar para as inteligências pouco avançadas, mas não poderiam satisfazer as exigências racionais de homens de reflexão, desde que nos apresentam, dizem eles,
como verdades absolutas, princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que não são verdadeiras. Daí resulta a incredulidade de alguns, e para um grande número, a crença duvidosa. A vida futura é para eles uma vaga ideia, antes uma possibilidade do que uma certeza. Para a maioria está assim mesmo, sobretudo para os homens de ciência, não é? Eles questionam muito, porque eles acham isso muito, muito vago, né? Muito superficial, né? Como para eles, né? Para aqueles que não se debruçam sobre o estudo, não examinam o assunto, não há certeza nenhuma mesmo. Eles desejariam crer, quereriam que fosse verdade, malgrado isso, dizem a si mesmos, abre aspas, mas, e se for assim? O presente é positivo, ocupemo-nos dele, o futuro virá por acréscimo. E depois, dizem ainda, o que é, na verdade, a alma? Um ponto, um átomo, uma centelha, uma flama? Como ela ouve, como vê, como percebe, a alma não é para eles uma realidade positiva, é uma abstração. Os seus seres queridos, reduzidos à condição de átomos no seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, não tendo mais, aos seus olhos, as qualidades que os faziam amados. Não podem compreender o amor de uma centelha, nem o que se pudesse ter por ela. E eles mesmos não se sentem satisfeitos de ser transformados em mônadas. Daí o seu retorno ao positivismo da vida terrena, que lhes oferece alguma coisa a mais substancial. É considerável o número dos que são dominados por esses pensamentos. É verdadeiro mesmo. Não são descrentes totalmente, mas não consideram a vida futura porque dela não tem nenhuma prova, né? E como são homens positivistas, são homens de ciência, são homens que buscam a comprovação dos fatos, né? Eles simplesmente refugam, rejeitam a ideia, quando a ideia é apresentada da forma que as religiões apresentam, né? São ideias vagas, né? Muitas vezes impostas, né? Com artigos de fé, né? Através dos dogmas, através da imposição da crença, e não de fatos propriamente ditos, nem de leis que garantam esses fatos, que garantam esses fenômenos, que garantam a sobrevivência da alma, a sobrevivência do espírito. Outra razão que amarra as coisas terrenas, até mesmo as pessoas que acreditam firmemente na vida futura, liga-se à impressão que conservam dos ensinamentos recebidos na infância. O quadro apresentado pela religião, a esse respeito, temos de convir, que não é muito sedutor nem consolador. E não é mesmo, né? Ou você vai para o céu e esquece quem ficou aqui, porque a maioria vai para o inferno mesmo, né? Na concepção das religiões, a maioria está condenada, né? Até aqueles que a gente ama, quer dizer. Então, isso não... Até os de boa intenção. Até os de boa intenção, sobretudo, né? Antigamente se dizia que o inferno estava cheio de boa intenção. Então, fica uma coisa terrível, né? Porque o sujeito vai, pô, eu vou para o céu, tá legal. E aqueles que eu amo? Né? Vou para o céu sozinho, pô? A mesma coisa é comprar um carro de luxo e andar nele sozinho, vazio, por aí, né? Sem a companhia daqueles que você ama, né? A companhia daqueles que você gosta. Ou então, se você vai para o inferno, pô, grande coisa, né? Porque, que Deus é esse, né? Que premia uma vida inteira de trabalho, de empenho, de dedicação, né? E toda vez que você arrisca, você está mais sujeito a errar do que a acertar, porque é natural no homem, o homem é perfeito, né? Aliás, a vida é feita de tentativas e erros, né? Não é tentativas e acertos, é tentativas e erros, até acertar. Então você erra muito mais, do ponto de vista humano, do que acerta, né? O espírito nada mais é que
Isso nada mais representa do que experiências, né? Experiências de vida aqui na Terra, com o objetivo de adquirir conhecimento. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista da unicidade da existência, estamos todos condenados ao fogo do inferno mesmo. Quer dizer, então, as opções que se apresentam para esses homens de ciência são opções muito vagas, né? Quando não vagas, são refugadas naturalmente pela inteligência, né? O inferno vai estar carregado, Então, mas e que Deus é esse, né? Perguntam eles, né? Que Deus bondoso. Todo mundo, Jesus disse que o Criador era bondoso, era amoroso, né? E amava os seus filhos e tudo mais, né? Jesus não fala, não se turbe o vosso coração, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, né? Então, quais são essas moradas? Porque na concepção da igreja são duas só, o céu e o inferno. Não tem várias, né? Várias moradas, tem duas só. Então, eles rejeitam naturalmente, ainda mais que a morte é apresentada como algo terrível, né? E eles dizem, para eles os séculos sucedem aos séculos, sem esperança de abrandamento nem de piedade. É o que é ainda mais impiedoso, para eles o arrependimento é ineficaz. De outro lado, as almas sofredoras e exaustas do purgatório, esperando a sua libertação da boa vontade dos vivos, que devem orar e mandar orar por elas, e não dos seus próprios esforços para progredir. Em duas categorias constituem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima dela paira a restrita classe dos eleitos, gozando pela eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa inutilidade eterna, sem dúvida, preferível ao nada, nem por isso é menos fastidiosa. É por isso que vemos nas pinturas que retratam os bem-aventurados as figuras angélicas que respiram mais o tédio do que a verdadeira felicidade. É verdadeiro mesmo, né? A gente trabalha uma vida inteira, pô, desde os 8, 10 anos de idade. O pessoal, a Elis, entrou, está conosco também. Bem-vinda, Elis. As pessoas do meu tempo, nasceram na mesma época que eu, trabalham desde os 8, 10 anos de idade. Era muito comum, né? Tirar carteira. Eu tirei carteira de trabalho com 13 anos de idade. Minha mãe teve que assinar. Quer dizer, aí morre, fica sem fazer nada, fica no... Né? É fastidioso mesmo, é cansativa. Essa ideia é uma ideia que não cola, né? Que Deus burro é esse? Né? Ou ele é muito burro, né? Ou então não existe. De duas uma, né? A vida não, a vida é trabalho e a vida depois da morte é mais trabalho ainda, porque aí a gente está livre, né? A gente está sem corpo físico, ou seja, livre para percorrer o universo, né? Livre para percorrer o espaço. Então, incansável. Incansável, porque a gente não tem o desgaste do corpo físico, não precisa repor energia nenhuma, né? Muito pelo contrário. Essa situação não satisfaz as aspirações nem a ideia instintiva de progresso, que é a única compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que o selvagem e o ignorante, de senso obtuso, somente por haverem recebido o batismo, sejam colocados no mesmo nível daquele que chegou ao mais elevado grau da sabedoria e da moral, após longos anos de trabalho. É ainda menos concebível que a criança morta em tenra idade, antes de ter consciência de si mesmo e de seus atos, goze dos mesmos privilégios somente por efeito de uma cerimônia, a que foi submetida sem nenhuma participação da sua vontade, nem imposta pelos pais, né? Esses pensamentos não deixam de perturbar os mais fervorosos, por pouco que refletissem a respeito. O trabalho que os faz progredir na Terra, não tendo nenhuma influência sobre a felicidade futura, a facilidade com que pensam conquistar essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesmo de comprá-la com dinheiro, sem uma reforma séria do caráter
e dos costumes fazem que os gozos do mundo conservem todo o seu valor. Perfeito, né? Análise perfeita de Kardec. Quer dizer, se eu posso comprar com dinheiro a felicidade depois da morte, por que eu vou me preocupar em melhorar moralmente? Por que eu vou me preocupar em adquirir mais inteligência, desenvolver a minha inteligência? Eu vou lá no fim da vida, compro, né, a minha entrada no céu, né, e fica tudo bem. A igreja sacou isso, né? Ela deu essa grande sacada no tempo de São Francisco de Assis. Naquela época, Roma começou a construir o seu grande templo, né, a Santa Sé, que de santa não tem muita coisa, ele precisava de dinheiro para construir, né? E como é que você faz para construir? Né, se as coisas são muito difíceis, né? Sobretudo quando se trata de religião. Bom, vamos vender indulgência, terreninho no céu. Né? Aí o sujeito tinha lá um tio que estava às beiras da morte, um pai, uma mãe, um filho. Aí ia lá, comprava. Quanto custa aí para ficar mais... Não precisa nem ficar muito bem, mais ou menos. Mais ou menos é vintão. E bem para canal, bem é 1.000. E assim, a gente está brincando aqui, estou fazendo uma brincadeira, mas é verdadeiro isso, viu? Eles vendiam indulgências, vendiam terreno no céu, até me dá uma medida e tudo, né? Vê se pode uma coisa dessa, né? Quer dizer, como é que você quer que um troço desse seja levado a sério? Caiba respeito, né? Depois, esse mesmo pessoal, e outros também, diz, não, não tem problema, a criança, ela nasce, você batiza ela, que ela está salva. Né? Por uma cerimônia que ela nem deu, né, o seu aval, nem deu a sua autorização, né? Ela está salva. E mais, né? Na frente daqueles que estão aqui batalhando para alimentar ela. Né? O pai e a mãe se esfolando o tempo inteiro para alimentar essa criança, muitas vezes de sol a sol, um pai e uma mãe pobre, né? Então, estão condenados ao fogo do inferno. E ela, que não fez nada para garantir isso, está salva. Não precisa de muita inteligência, né? E nem precisa de muita perspicácia para saber que isso não tem a menor lógica, não tem o menor sentido, né? Esse Deus não é o Deus verdadeiro, né? O Deus pregado por Jesus, porque Jesus não batizou e nunca pregou religião nenhuma, né? Essas religiões que se dizem cristãs são uma verdadeira distorção da realidade. Uma distorção muito grande, né, da realidade de Jesus. Jesus não pregava troca com Deus. Né? Se você quer ser salvo, faça caridade. Pratique a caridade. Ame o seu próximo. Ame de verdade mesmo. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se te pedir para andar 100 passos, anda 1000 com o teu irmão. Né? Visite aquele que está preso, dele comer a quem tem fome, mate a sede de quem está sedento. Né? É isso que Jesus pregava. Nunca pregou troca com Deus, né? Barganha com Deus, oferenda. Muito pelo contrário, ele era visceralmente contra isso. Né? Ele conta que uma certa vez ele estava caminhando quando encontra um cara que onde é que você está indo? Eu estou indo fazer uma oferenda no templo. Ele aproveita a oportunidade para ensinar, olha, você quer fazer oferenda, não tem problema nenhum. Primeiro vai e te reconcilia-te com o teu irmão, depois você vai e faz a oferenda. Quer dizer, Jesus era visceralmente contra a religião e contra as manifestações exteriores de fé. Né? A fé tem que ser exteriorizada intimamente, nos atos, né? Nos bons atos de moral, né? No compromisso com a verdade, com a honestidade, com a seriedade, com o bem, e não em atos exteriores que, na realidade, é mais para inglês ver do que outra coisa, né? Mais para enganar bobo, né? Enganar tonto. Porque, na realidade, Deus não se satisfaz com isso, é verdade. Né? Ele não é igual ao homem, não é? Que pode ser enganado. Ele é um ser onisciente, a inteligência máxima do universo, causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, não é assim que o homem vai conquistar a sua felicidade. A felicidade ela é conquistada pelo progresso, né? Pela progressão das almas. Reencarna, adquire conhecimento, acumula conhecimento, desencarna, reencarna, adquire conhecimento, vive experiências, adquire conhecimento, desencarna, reencarna, vive experiências, adquire conhecimento, e o acúmulo do conhecimento é que vai resultar na evolução, no crescimento da inteligência e da moralidade.
não podia ser diferente. Quer dizer, premiar um que viveu uma vida só e não fez absolutamente nada para merecer, em detrimento de outro que se esfolou a vida inteira, não tem sentido. Muito bem. Ele segue dizendo... nós estamos no 7, né? No parágrafo 7, é isso? O trabalho. Hã? Muitos crentes. Ah, tá. Estamos aqui nesse parágrafo já? Tá legal. Muitos crentes dizem para si mesmos que se o seu futuro está assegurado pelo cumprimento de certas obrigações formais ou pelas graças que o esperam após a morte, a ideia da graça é isso, olha, você aceita a Deus e pela graça de Deus você está salvo, né? Como se houvesse alguma coisa de graça. Não existe nada de graça, né? Tudo é fruto do trabalho. Isso foi criado por Paulo, considerado apóstolo, mas na realidade ele não foi apóstolo, foi criado por Paulo para lotar as igrejas. Ele queria converter os hebreus ao cristianismo. Essa ideia da graça foi criada por Paulo, né? Paulo criou essa ideia da graça. Bastante coisa dele nas cartas. Tem bastante coisa. Nas cartas ele revela isso, né? Nas epístolas, né? Ele revela isso, entendeu? Mas foi uma artimanha criada por ele, né? Você adota Jesus, se entrega a Jesus e você está na graça de Deus, ou seja, está salvo, né? Mas o objetivo dele, a ideia, né, era boa, tá certo? Mas era apenas uma ideia, que não condiz com a realidade, não tem nada a ver com a realidade. Como é que é? Essa ideia pegou, né? Pegou. É porque facilita na vida do cara, né? Facilita, você não precisa fazer nada de bom. Você apenas adota a ideia do cristianismo, se entrega a Jesus, que está tudo certo. Ele pegou como se fosse a ideia de Jesus. Exatamente. Pegou como se fosse a ideia de Jesus, e não era, né? Jesus disse que ninguém estava salvo, não. Pelo contrário, né? Ele foi batizado para cumprir uma profecia, mas nunca batizou ninguém. Não existe nada na história de Jesus que comprove que ele tenha batizado alguém, não é? A igreja subverteu muito das conversas, dos diálogos de Jesus, para puxar a sardinha para o lado dela, né? Mas não tem nada nessa história que comprove que Jesus tenha batizado. O que você falou, Paulo? Não é só isso, né? É importante aceitar Jesus porque ele tem o fundamento dele e tal, mas não é só isso, né? É a ação da pessoa que vai criar as coisas. Na realidade, ele não tinha nem como objetivo. Se aceitou Jesus, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Mas se a gente for analisar a vida de Jesus, ele não queria ser aceito, ele queria que aceitasse a moral dele. Os ensinamentos morais, evidente. Né? Evidente. Ele queria. Parece ser uma idolatria, né? Mas é idolatria. O homem é idólatra. É idolatria mesmo. Parece não, é idolatria. Né? Quando Pilatos pergunta para ele, você é rei dos judeus? Você está dizendo que eu sou rei. Se eu fosse rei, os meus ministros mandariam alguém para me salvar. Né? O meu reino não é deste mundo. O que ele queria dizer com isso? O mundo moral em que vive o homem, né? O mundo materialista em que vive o homem. Meu reino não é esse mundo aqui que vocês estão vivendo, não. Meu reino é outro. Tanto que ele pregava a aquisição dos bens espirituais. O tempo inteiro. Adquira os bens espirituais, porque esse ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não come. Os bens materiais é o contrário. Os bens materiais não vai te servir de nada, de absolutamente nada. Somente os bens espirituais é que realmente vão te servir, não os bens materiais. A Bela escreveu algumas coisas, mas escreveu com a gente aqui. Tá bem. Alguém, vocês que estão aí pela internet, na nossa página no Facebook, se quiserem perguntar alguma coisa ou se manifestar a vossa opinião, fiquem à vontade. Vamos lá, dando sequência. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Tá.
Muitos crentes dizem para si mesmo que, se o futuro está assegurado pelo cumprimento de certas obrigações formais ou pelas graças que o esperam após a morte, seria tolice fazerem sacrifícios ou sofrerem qualquer coisa em benefício dos outros, uma vez que se pede atingir a salvação, trabalhando cada um para si mesmo. Certamente nem todos pensam dessa maneira, pois há grandes e belas exceções, mas não se pode negar que não seja esta a atitude da maioria, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que comumente se faz das condições para a felicidade no outro mundo não entretém o apego aos bens terrenos e, por conseguinte, o egoísmo. Acrescentemos que tudo nos nossos costumes concorre para fazer que lamentemos a perda da vida terrena e temamos a passagem da terra para o céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres, que servem mais para aterrorizar do que para despertar a esperança. Não é em todos os lugares, viu? Kardec na França deve ser semelhante aqui, porque Kardec se refere dessa forma. Há lugares que se fazem festas. Japonês, oriental? O oriental, mas aqui na América mesmo. Eu não lembro agora qual o país, viu? Não sei se é no México. No Peru, no México, que, por exemplo, Dia dos Mortos, o cara era toda a comida que o cara gostava lá no cemitério, tal, come com o cara, lá fazem a refeição com o morto, no Peru, né? E em alguns lugares da América se faz festa no dia que o cara... Na África também, tem alguns países da África que se faz festa no dia que o cara desencarna. Quer dizer, é uma visão, uma maneira diferente das pessoas encararem a morte. Né? Chega a ser um avanço? Chega a ser um avanço? Não sei, acho que está mais ligada à cultura daquele povo. A cultura. Não se pensa muito naquilo, sabe? Talvez alguns, os mais ligados aos estudos e tal, tenha lá a resposta, ou até comentem eventualmente, mas isso não é de conhecimento geral, né? Essa ideia. Eles fazem aquilo mais por cultura mesmo, é cultural. São herdeiros dos povos antigos, lá em Índia, né? O Brasil também pegar os indígenas, aqui também eles têm uma visão diferente da morte, igual nós, por exemplo. Mesmo a visão sobre Deus é diferente. Diferente. Mesmo a visão sobre Deus é diferente. Porque a cultura é diferente, né? São culturas mais antigas, né, do que a nossa. Né? Nós fomos, na realidade, a nossa herança é herança europeia, né? Europeia. Tem a influência da Espanha, de Portugal, da Itália, que são países católicos, né? E a França também é um país católico, onde a morte é tida como tétrica mesmo, como tenebrosa. As cerimônias são realmente lúgubres, né? Eu lembro que antigamente, quando eu era criança, se fazia a missa de corpo presente, não é? Um caixão na frente do altar, uma cruz negra no chão e tal. Era coisa lúgubre, né? Uma coisa triste, uma coisa tenebrosa, né? A morte quer dizer, para uma criança, eu que vi esse tipo de coisa, como é que uma criança encara aquele tipo de... Né? Pô, a pior coisa que existe, né? Morrer é a pior coisa que existe. Quando não é nada disso, né? Sabe que não é nada disso. Absolutamente nada disso. Pelo contrário. O Lorival França entrou também. Bem-vindo, Lorival. Meu irmão disse que ele tinha quase 9 anos quando meu irmão morreu. Que para ele falou, não, minha mãe morreu, era como se fosse normal para ele. Ele não entendia o que estava acontecendo direito. Uma criança dele, nessa idade, né? Precisa ver, porque às vezes pode ser até em função do próprio trauma que tenha sofrido, né? Ele reagir dessa forma. Ele contou para mim, e onde eu estava, assim. Eu acho que eu perguntei, né? Acho que eu perguntei. Muito bem. Sempre se representa a morte sobre um aspecto repulsivo, e jamais como um sono de transição, que é o que é na realidade, um sono de transição.
Vamos dormir e acordar na vida espiritual. Ponto. Não tem dor, não existe dor nenhuma, os espíritos ensinam isso, claramente, que não há dor para morrer. O que se pressupõe que haja dor para nascer. Né? Porque você sai na morte, você sai de uma situação muito desconfortável para uma situação confortável. Perde o corpo físico, só esse fato, independente do espírito ser ou não feliz na vida espiritual, já significa um imenso alívio. Né? Ficar livre, o espírito está livre. E o inverso realmente verdadeiro. Né? Ele sai de uma situação confortável para entrar numa situação totalmente desconfortável e adversa ao espírito. Né? Ele vai entrar numa prisão, ele vai entrar mesma coisa que ele ser encarcerado, mesma coisa. Então, suponho que deve ser muito dolorido do ponto, não dolorido, o espírito não sente dor como nós, mas dolorido do ponto de vista moral, né? Tem que se preparar para aquela situação, sabendo que vai encarar as provas, a expiação terrena, num mundo onde existe violência, droga, vício, e ele está sujeito a tudo isso. Realmente deve ser moralmente muito dolorido. Eu tenho sempre isso, ele tem a consciência, né? Agora, o encarnado, a maioria que não sabe, não tem essa consciência. Por que não busca? Achando que é tenebroso. Por que não busca, Orlando? Entendeu? O fato é esse. Quando Jesus ele fala inclusive o presidente usa essa frase, né, como bordão da própria campanha, ele adotou essa frase como slogan de campanha, busca a verdade vos libertará, é verdadeiro. Né? Você não pode passar pela vida sem buscar conhecer as coisas. Né? O homem que quer se formar em medicina, ele tem que buscar o conhecimento médico. Né? Se você quiser ter uma resposta maior a respeito do que acontece com você antes e depois da morte, você não pode buscar a religião, porque a religião não responde isso. A religião ela vai do berço ao túmulo. Você tem que buscar algo que te responda. Qual é a filosofia, a ciência que, de forma clara, racional, lógica, me dá essas respostas? Ah, mas eu não gosto de espiritismo, esse negócio de espiritismo... Tá bom, então vamos estudar. Vamos examinar. Vamos fazer as comparações, as devidas comparações. Né? E se a lógica e a sua inteligência disser para você que está bem, aceite. Se disser que não, continue não aceitando. Uma resposta você já tem quando você começa a estudar a doutrina espírita. Eu não aceito. Não é assim? Uma resposta você já tem. Agora, sujeite-se de forma positiva, racional, a examinar. Né? Que foi isso que Kardec fez. Kardec ele era totalmente cético, ele não aceitava absolutamente nada. A vida da gente pensa que não é aquilo, daí a gente se aprofunda. Exatamente, exatamente. O fenômeno mais interessante que acontece quando se estuda a doutrina espírita é você começar a obter respostas que você, de certa forma, já pensava, mas não verbalizava. Puxa, mesmo, eu pensava desse jeito. Ou eu sempre pensei assim. Não é? Ou então, puxa, essa é a resposta para a minha pergunta. Né? Você começa a obter respostas ao longo do estudo, ao longo da aquisição desse conhecimento, que você muitas vezes não imaginava receber. Né? E você acaba se elucidando, se esclarecendo. Porque esse é o propósito da doutrina espírita. Não é fazer espíritas, adeptos, não. É esclarecimento, é conhecimento. Para mim foi o primeiro contato que eu tive com a doutrina. Sobre as pessoas também não eram, mas só de ler os textos, bateu com a minha convicção. É isso mesmo. Uma coisa assim, então. É isso mesmo. Que idade você tinha? Não, já tinha quase 30 anos. Sim. Eu tomei conhecimento da doutrina espírita, era moleque ainda, 21 para 22. Né? E, então, para mim, a experiência foi diferente. Fui um garoto com 21, 22 anos, ele não está afeto muito a pesquisar filosofia, né? Ir atrás de respostas filosóficas. Né? Eu comecei a frequentar a doutrina espírita por uma necessidade mesmo, estava precisando realmente frequentar, mas eu comecei a perceber, né, que eu obtinha respostas para coisas que eu tinha como convicção, mas não sabia por quê.
É interessante isso, né? Então eu comecei, peraí, o negócio aqui é outro. Eu estou aqui num lugar que eu estou realmente adquirindo conhecimento. Aqui, as respostas, eu pensava assim, as respostas são lógicas, não é? A lógica da doutrina espírita é que atrai, né? O que não é religião, porque a religião é o contrário, a religião não se baseia em lógica, a religião se baseia na crença. Ele não te ensina a pensar, te ensina a crer, a adotar aquela maneira de pensar, e não a pensar, efetivamente. Porque quando você pensa, você é livre pensador. Eu penso desse jeito, independentemente das outras pessoas, independente de religião, de política, do que quer que seja. Eu penso dessa maneira, né? Eu não amo meu país porque eu sou do partido tal, eu amo meu país porque eu sou patriota. Agora, se aquele do partido tal estiver no poder e estiver fazendo aquilo que eu quero que seja feito pelo meu país, eu vou defender ele, independentemente do posicionamento partidário dele, político partidário, né? Deixa, eu não tenho nada a ver com ele, eu vou atrás daquele que realmente queira fazer alguma coisa pelo meu país. E com filosofia e o conhecimento das coisas de Deus é a mesma coisa, né? Então, a gente pode até dizer com tranquilidade, com muita naturalidade, que a gente não é espírita, a gente está espírita, né? Adota esse conhecimento, porque são conhecimentos lógicos, racionais, né? Mas que você, no momento seguinte, você pode, eventualmente, desencarnando e reencarnando outra vez, adotar uma outra maneira de pensar, que seja mais lógica do que essa. Não se sabe, né? Tudo evolui, tudo cresce, tudo se modifica, se amplia, né? E certamente é isso que vai acontecer mesmo. Vai chegar num futuro que nós vamos deixar de ser espíritas, efetivamente, para adotar uma maneira mais aprofundada de ser, de fazer e de pensar as coisas. Com certeza. E isso é muito reconfortante, que você não fica apegado a nada nem a ninguém, nem a coisa nenhuma. Aliás, o espírita tem a obrigação de ser livre pensador. Ele tem que pensar livremente. É dever nosso isso. E Kardec fala isso reiteradamente. Os espíritos ensinam isso reiteradamente. Pense, passe tudo pelo funil da razão. Se não passar, não aceite. Ponto pacífico. Muito bem. Todos os seus símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum nos apresenta a alma se desprendendo radiosa dos laços terrenos. Aqui tem um rodapé de número 8, está na página seguinte. Uma nota do tradutor. Essa impressão negativa da morte foi intencional. O objetivo era aterrorizar as criaturas, a fim de se portarem bem na vida. Há uma relação evidente entre essa ameaça da morte e as ameaças de castigos na escola para garantir o bom comportamento dos alunos. Mas esse recurso, que produziu resultados entre homens ignorantes e brutais, perderia o seu efeito na proporção em que a civilização se desenvolvesse. Aconteceu com ele o que ensina a lei da dialética. O que hoje serve ao progresso, amanhã se torna um obstáculo e deve ser removido. Mas, por outro lado, essas cerimônias lúgubres e toda essa ameaça passou para o plano dos costumes, criou raízes populares e se tornou ainda uma das fontes de renda para organizações eclesiásticas. Tudo isso impediu, até mais da metade do século XIX, que as religiões organizadas, chamadas positivas, fizessem alguma coisa para acompanhar o progresso cultural. Ainda hoje, apesar das reformas em curso, o problema da morte continua na mesma situação analisada por Kardec. Eu discordo profundamente dessa afirmativa de que isso foi usado e que era necessário usar para aterrorizar, para disciplinar, para conter o homem. O homem é um ser inteligente. Se a religião tivesse lidado com o homem, informando a verdade, eu acho que a humanidade não passaria a metade do que passou em termos de sofrimento para entender o Criador e para amá-lo. Porque muitas pessoas aprenderam pela religião a odiar a Deus, a odiar a Jesus,
Eu conheço pessoas que odeiam Jesus por causa da religião. A coisa não deu certo para ele. Chamam ele de judeuzinho. Tá? Por quê? Porque são apresentados a uma religião que pune, que se vinga, que mata, que tortura, ou não? O que fez a religião católica na Idade Média? Não é? Através da Inquisição. Então, quer dizer, como é que você quer falar com alguém inteligente? Que o homem, quer queira, quer não, mesmo mais atrasado em sua inteligência, sempre foi inteligente. Inteligência é um atributo de qualquer ser humano. Ontem, antes de ontem, essa semana aqui, eu li uma matéria do livro do site Tecnotec, acho que é uma coisa assim, tá? Que mostrava macacos brasileiros que já têm atitudes de homens da caverna, no tempo da caverna. Fazer ferramentas com pedra, de usar pedra para extrair uma noz, por exemplo, e cavar alguma coisa para pegar alimento daquilo que está lá dentro, daquilo, onde ele quer pegar o alimento. Quer dizer, tem ou não tem inteligência? Daqui uns 10 mil anos eu estou com um smartphone na mão. Talvez até mais, daqui 1 milhão de anos. Mas não importa. O que eu me atenho ao fato de que esses seres têm inteligência. E como homem, né, num mundo de expiação e provas, tá? Talvez no mundo primitivo não, mas no mundo de expiação e provas, ele tem o direito de saber a verdade. O direito. E seria dever de um homem que tem mais inteligência e mais desenvolvimento informar a verdade. Informar. Deus é bom. Por que Jesus fez isso? Jesus falava com pessoas semi-selvagens no tempo dele. Com semi-selvagens. Um pescador se cercou de pescadores, gente rude. Né? E não falava com as pessoas como crianças, né? Não falava com as pessoas como ignorantes. Não dizia, Deus vai te punir, vai te matar, vai matar sua família, vai te arrebentar, se você não seguir aquilo que eu estou mandando. Pelo contrário, seu Deus é bom, Deus é Pai, Ele é misericordioso, Ele quer que você tenha vida, Ele quer que você seja feliz. Não é? Então, a religião lidou com o homem, porque eles se achavam acima da humanidade, em inteligência e importância, como se o homem fosse uma eterna criança, e não é. E faz isso até hoje. Lida com o homem como se o homem fosse uma criança, indigno da felicidade. Indigno da felicidade, do bem-estar que eles têm. Porque eles têm todo o bem-estar. Eles vivem do dinheiro que é arrecada com a religião, eles têm prestígio social, prestígio político, né? Não tem que fazer esforço nenhum, não fazem trabalhos rudes, trabalhos rústicos, a maioria pelo menos, né? E vivem daquilo que é arrecado, daqueles que eles acham que não têm direito. E ainda assim corrompem, né? Estupram, matam, são arrogantes. Eu li um livro chamado Os Crimes dos Papas, escrito por um cara chamado Maurice Lachatre. O cara foi contemporâneo de Kardec, esse cara. Ele era francês que morava na Espanha. Para mim, que ele saiu fugido da França por conta da perseguição da igreja, porque ele era visceralmente contra a igreja católica. Visceralmente. Ele escreve um livro relatando como foi desde o primeiro Papa até a época dele. Como é que os papas assumiam os cargos. Amigo, vou falar uma coisa para você, velho. A máfia chinesa, a máfia italiana, perde de 10-0 para esses caras. Perde de 10-0. Aí o Rui Barbosa, quando escreve a nossa primeira Constituição, ele escreve um livro chamado O Papa e o Concílio. É um livro de um escritor que tem o pseudônimo de Janus, é um alemão. Ele pega esse livro em alemão e traduz para o português, para justificar a nossa Constituição, que era uma Constituição laica, porque até então
durante o período da realeza brasileira, a religião oficial era a religião católica. A primeira Constituição brasileira, e está disponível na internet, para quem quiser ver. É só colocar lá, a primeira Constituição brasileira, estava lá, a religião oficial do Brasil é o catolicismo. Eu li essa Constituição, está lá. Então, quando se proclama a República, que vai se escrever a primeira Constituição, o Rui escreve esse livro, traduz esse livro para justificar o laicismo da nossa Constituição. Para explicar aquele livro, ele escreve um livro assim grosso. Ó. O livro do Janus é assim, ó, fininho. Ele escreve um livro assim grosso para justificar, para explicar aquele livro do Janus. Numa das passagens, olha, atentem para a petulância da Igreja Católica, a petulância deles. Ele escreve assim, numa das passagens, ele escreve um relato, não sei se era um cardeal, um bispo, era uma autoridade da Igreja Católica, que diz assim, Jesus só existia na Terra por causa da Igreja Católica. Se a Igreja Católica não tivesse mantido o nome dele, defendido o nome dele, propagado o nome dele, ele teria sido esquecido. Olha a petulância dos caras. Vocês acreditam que eu não consegui acabar de ler esse livro? Não consegui. Eu chego numa determinada parte, eu paro, não consigo ler. Então, é um absurdo. Lida-se com o ser humano como se o ser humano fosse um grande e eterno imbecil. Essa é a verdade, que não tem inteligência. Não é? E os espíritos falam isso, viu? Isso que eu estou falando a respeito da verdade, que a religião deveria ter sempre lidado com o homem, com a verdade, é ensinado pelos espíritos superiores a Kardec. E deveria mesmo. Que história é essa de céu e inferno? Isso é baboseira, pô. A inteligência, será que eles não pensaram que ia chegar um determinado momento e que o homem ia atentar para essa estupidez chamada céu e inferno? Que a inteligência do homem ia sacar que aquilo é uma grande invenção para enganar as pessoas, para amedrontar as pessoas? Evidente. Evidente, são uma questão de lógica. A inteligência se desenvolve, né? E acaba chegando um momento em que o homem não aceita mais determinadas coisas. Nossa querida Cristina está conosco pela internet, e a Salete também, lá de São Paulo, está conosco pela internet. Depois que você tem a religião, o pessoal do Espiritismo, ele tem a religião e não tem nada. Aí eu falar, isso aí é mentira, pronto, aí não serve nada. Né? Evidente, evidente. Olha, se você apresenta para um ser inteligente, para uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um pouco de bom senso, não precisa ter muito bom senso, não, um pouquinho de bom senso, um Deus antropomórfico, um Deus à forma de homem, que tem vaidade, que tem humor, né? Uma hora ele está de bom humor, outra hora ele está de mau humor, que se vinga, que pune, que privilegia, né? Ele tem privilégios, né? Uns ele privilegia mais do que os outros, em detrimento dos outros. Pô, como é que você quer que um cara inteligente, que está acostumado com ciência, está acostumado com lógica, com bom senso, aceite uma coisa dessa? A primeira reação do cara é o quê? Virar ateu. Ou muitos também, daí vem a hipocrisia, né? Eu vou dar uma satisfação para a sociedade, né? Pior ainda, né? Pior ainda. Eu prefiro o ateu sincero do que o crente hipócrita. Que a maioria é hipócrita, né? Só faz cumprir a sua obrigação, né? Para a sociedade ver. Mais nada. E Jesus condena veementemente a hipocrisia, né? Mas vamos lá, seguindo. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada das lamentações dos que ficam, como se houvesse acontecido a maior desgraça para aqueles que partiram. Dizem a Deus eterno, como se jamais eles pudessem ser vistos de novo. Lamenta-se que tenham perdido os prazeres desse mundo, como se não tivessem de encontrar prazeres maiores no outro. Que infelicidade, dizem, morrer quando ainda se é jovem, rico, feliz e tendo pela frente um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz apenas passa pela mente, pois não tem raízes suficientes.
Tudo concorre, pois, para inspirar o pavor da morte, em lugar de despertar a esperança. O homem levará ainda longo tempo, sem dúvida, a se livrar desses prejuízos, mas o conseguirá na medida em que a sua fé se consolide, em que fizer uma ideia mais pura da vida espiritual. A crença vulgar, por outro lado, coloca as almas em regiões que são acessíveis apenas ao pensamento, onde elas se tornam, de qualquer maneira, estranhas aos que continuam vivos na Terra. A própria Igreja coloca entre elas e esses últimos uma barreira intransponível. Declara que toda relação está interrompida e que toda comunicação é impossível. Isso a Igreja realmente prega como verdade. A comunicação entre os homens e os espíritos é simplesmente impossível. Ela só aceita aqueles fenômenos ocorridos dentro da Igreja, como se eles fossem privilegiados, né? Aqui tem um rodapé de número 9 que diz: na crença vulgar, diz Kardec, porque a teologia católica, já no seu tempo, colocava o problema em termos de estado de consciência. Não obstante, os clérigos continuavam a pregar nos púlpitos em termos de crença vulgar. A comparação que Kardec faz, mais adiante, entre o inferno pagão e o inferno cristão, esclarecerá bem este assunto. Quanto ao rompimento absoluto das relações entre vivos e mortos, devemos acentuar que havia e ainda subsiste uma atitude contraditória. A relação pode ser permitida por Deus em casos excepcionais, mas somente no seio da Igreja, dentro dela. Assim, as comunicações espíritas são condenadas como demoníacas. Eu sou um cultuador do demônio, então, com certeza, não tenho dúvida. Mas as comunicações católicas, sejam de santos e anjos, ou mesmo de almas sofredoras, são consideradas legítimas e até mesmo divulgadas em livro. Tem um livro escrito por um espírita que fala só desse tema. Chama-se, se eu não me engano, A Comunicações dos Santos. Se eu não me engano, é isso. Esse livro está em casa. Ou está em casa, ou não está em casa. Então, não tem. Eu li esse livro. Eu tenho certeza que eu li esse livro. Ele fala dessas manifestações mediúnicas dentro da Igreja Católica. Aliás, a Igreja Católica fundamenta a sua fé nessas manifestações, viu? Exemplo, Fátima, por exemplo. Aquele fenômeno que aconteceu em Fátima, em Portugal. E outros, né? O filho que defende o pai, Santo Antônio de Pádua, por exemplo, bilocação. Eles levaram as crianças, né? Eu acho que obrigaram as crianças a falar aquelas coisas, né? Não sei se obrigar. Não, mas o fenômeno pode ter sido verdadeiro. O fenômeno pode ter sido verdadeiro. Eu não descreio do fenômeno em si, né? Mas a qualidade da santidade do fenômeno, né? E da maravilha do fenômeno, né? Sobrenatural, isso é que está errado, né? Porque eles criam factoides para poder fazer com que esse factoide gere benefícios financeiros. O objetivo é dinheiro, arrecadar, e arrecada muito mesmo. Eu peguei e fui estudar a história dessa Fátima de Portugal. Eles deixaram as crianças presas lá. Na realidade havia uma certa ignorância na época mesmo, né? Muito bem, seguindo aqui. Se as almas se encontram no inferno, toda esperança de revê-las está perdida para sempre, a menos que a gente também vá para lá. E se vai, pode ficar num lugar mais quentinho que o outro, aí fica meio esquisita a coisa. Se elas se encontram entre os eleitos, estão inteiramente absorvidas pela beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma distância imensa que nos faz considerar a separação como eterna. Eis porque preferimos ter junto a nós, sofrendo na terra, os seres que amamos, ao vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Além disso, a alma que se encontra no céu será realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos queimando eternamente? Por que os espíritas não se preocupam com a morte? A doutrina espírita muda completamente a maneira de ver-se o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma
realidade. A situação das almas após a morte não se aplica por meio de um sistema, mas como resultado da observação. Por exemplo, observação tão grande, tão profunda, não é? Que a Fernanda Roberta está conosco também. Bem-vinda, Fernanda. Tão robusta, tão intensa, que só nesse livro tem mais de 80 manifestações de entrevistas com espíritos feitos por Kardec. Kardec entrevistou milhares de espíritos. Aqui tem só 80. Né? Então, ele não falou de alegre, não falou por falar. Falou porque fez, observou os fatos, né? Pesquisou, observou, classificou e anotou em um documento esses fatos. Fatos. O véu é levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade viva. Não foram os homens que descobriram através de uma concepção engenhosa, mas os próprios habitantes, ou seja, os espíritos desse mundo, que nos vieram descrever a sua situação. Vemo-los ali em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da aventura e da desgraça. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Está nisso a causa da seriedade com que os espíritas encaram a morte, da calma dos seus derradeiros instantes na Terra. Os que os sustenta não é somente a esperança, mas a certeza. Aliás, o verdadeiro espírita não deve ter esperança em coisa nenhuma, não deve esperar nada, ele deve saber das coisas, não esperar. Sabem que a vida futura não é mais do que a continuação da vida presente, em melhores condições, e esperam com a mesma confiança com que aguardam o nascimento do sol depois de uma noite tempestuosa. Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus e com as aspirações mais profundas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela possui um corpo etéreo que a torna um ser definido, que podemos conceber pelo pensamento. Isso é o suficiente para nos esclarecer quanto à sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa, assim, sobre algo real. Não os representamos mais como chamas fugitivas, que nada dizem ao nosso pensamento, mas como formas concretas que nos apresentam melhor como seres vivos. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em constantes relações e mutuamente se assistem. A dúvida sobre o futuro, já não tendo mais lugar, a preocupação com a morte deixa de ter razão. Esperamos-la tranquilamente, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a porta do nada. Aqui tem um rodapé que diz o seguinte, é uma nota do tradutor que diz: a ideia de que as almas dos mortos se tornam chamas fugitivas penetrou fundamente na consciência coletiva dos povos. Vemos a sua sobrevivência até mesmo em pessoas esclarecidas que se tornam espíritas. Nas atas das sessões que realizava, por ele mesmo redigidas, o escritor Monteiro Lobato era espírita, viu? Refere-se constantemente aos espíritos como gases, chamas flutuantes, etc. O que levava alguns dos comunicantes a endossarem a concepção. Um deles respondeu: sou agora uma chamazinha errante. Referindo-se à sua própria morte, Lobato escreveu que iria passar do seu estado sólido ao gasoso. Era um gozador também, né? Lobato era... O Espiritismo nos mostra que a situação do homem após a morte é muito diferente disso. Realmente muito diferente. O homem não muda nada, absolutamente nada. É um ser incorpóreo, né, que tem um corpo sutil, né? Apenas isso. E que ele pode dar a esse corpo a aparência que ele quiser. Simplesmente isso. Ele não é um ser que não pode ser concebido, que não tem aparência
uma chama, uma coisa qualquer, não é um ser abstrato. Ele é um ser que, para um outro espírito, é um ser concreto, se reconhecem, sabem quem são uns com os outros, e quando nós os vemos em sonho, ou por uma manifestação mediúnica, nós os vemos com o corpo, né? Ou seja, eles dão aquela aparência, aquele corpo fluídico para que nós os reconheçamos, né? Conservando o corpo espiritual, de que tão precisamente trata o apóstolo Paulo em Coríntios 1, o espírito desencarnado conserva até mesmo a forma corporal, as características físicas que o distinguem na vida terrena, e pode assim identificar em suas manifestações pela evidência, pelos fenômenos de aparição e pelos de materialização. Isso permite ainda, o que estranha às pessoas que desconhecem o problema, que o espírito se identifique pela sua própria voz nos fenômenos de audição mediúnica ou de comunicação por voz direta. Para melhor compreensão desse assunto, leia-se o livro H. Dennis Bradley, Rumo às Estrelas, tradução de Monteiro Lobato, reeditado pela LAC. As teorias de Johannes são puramente pessoais e não têm valor doutrinário. O que importa nesse livro é a descrição das sessões de voz direta e a prova da sobrevivência espiritual. Vamos anotar aqui o capítulo 3, o céu, para nós retomarmos no nosso próximo encontro. Hoje é dia 4/7/19. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube que eu não... Meu pai desencarnou acreditando no juízo final. Como será que ele está? Completamente descrente disso, Bernadette. É claro, a verdade, ela acaba surgindo. O homem, o espírito, ele pode temporariamente pensar de uma maneira, mas o que vai prevalecer é a verdade, não é? Ele vai se aconselhar com o seu espírito guia, com os bons espíritos, vai receber a orientação e vai mudar a sua maneira de pensar, com certeza. Ela continua dizendo, eu sou a ovelha negra, por acreditar que vou me encontrar com ele. Ovelha negra é coisa nenhuma, você vai realmente se encontrar. A Daniela escreveu, Rui Barbosa, homem inteligente, de fato, muito inteligente. Aliás, acima da média do brasileiro, né? A Bernadette, e o que o senhor pode falar sobre o Frei Galvão? O Frei Galvão foi um espírito superior, encarnado aqui na Terra, que tinha capacidade de bilocação, né? Ele nunca esteve aqui na região de Jaú, e, no entanto, apareceu aqui na beira do rio Tietê para socorrer um feitor de turma, né, um capataz, que havia sido golpeado por um dos seus trabalhadores. Ele teve um desentendimento com um trabalhador, com um peão, e foi alvejado por um machete, por um facão, e estava à beira da morte e estava pedindo que alguém lhe desse extrema-unção. Frei Galvão, nesse momento, rezava uma missa na... Como é que chama a igreja dele? Era capela... Não é capela, é igreja... Nossa Senhora da Luz, se não me falha a memória, em São Paulo. Eu conheço bem essa igreja. E ele se senta, pede que todo mundo eleve seu pensamento, comece a orar, e ele surge, ele aparece aqui, né? Foi visto por todo mundo, dá extrema-unção para o feitor, para o capataz, e depois volta a rezar a missa lá na Igreja da Luz novamente. Então, os espíritos ensinam, no livro dos médiuns, que todo espírito que é capaz de realizar esse fenômeno de bilocação, o Antônio de Pádua foi um deles também, são espíritos superiores, são espíritos que estão acima da média da evolução humana, né? Porque ele tem uma capacidade de deslocamento do seu perispírito muito grande, não é para qualquer um. Nós, normalmente, ficamos muito próximos do corpo quando estamos em estado de vigília, né? E
não temos essa condição que tem e que teve, que teve o Frei Galvão quando estava aqui encarnado. Então, um espírito muito, muito bonito, né? Um espírito que ele não era católico, ele era da ordem franciscana, e os franciscanos não são católicos, São Francisco de Assis não era católico, a igreja se apoderou dessa ordem, dizendo que era uma ordem católica, mas não é, eu te garanto isso. É só ver a história de São Francisco de Assis que nós vamos ver essa realidade. E ele foi dedicado à sua igreja, ele construiu a igreja com as suas próprias mãos, e apesar de ser filho de família rica, de Taubaté, ele era Guaratinguetá, desculpe, ele era de Guaratinguetá, nascido em Guaratinguetá, numa família nobre, em Guaratinguetá, um homem rico, que deixou a riqueza de lado, deixou os benefícios da posse material de lado, para ser um frei franciscano e construir aquela igreja Nossa Senhora da Luz, onde existem as irmãs enclausuradas, né? Mosteiro da Luz, né? A Igreja da Luz, isso mesmo. E até hoje é muito bem visitada, bastante frequentada. Lá está o museu da Igreja Católica e tal. Bacana. Quando forem a São Paulo, visitem, porque vale a pena a gente visitar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Podemos encerrar? Muito bem. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.